É tentador atribuirmos nossas dores a pessoas do passado, aos nossos professores, às situações que nós vivenciamos na infância, aos parceiros de vida e às vezes até mesmo a Deus. A dor dói tanto que é mais fácil culpar o outro do que reconhecer o que podemos fazer a respeito disso. Mas hoje eu quero te convidar a transmutar todas essas dores do passado. Por isso que o tema dessa aula é ressignificando o passado. Por que eu estou usando o elemento fogo? No Antigo Testamento, diz que Moisés, né, ao falar com Deus, Deus se manifestou através do fogo, com a sarça que pegava fogo, mas não se consumia. O fogo também é muito simbólico dentro da psicanálise. Jung fala de usarmos o fogo para transmutarmos sentimentos. E é nessa análise simbólica que nós vamos fazer a nossa aula de hoje. Essa é uma aula muito especial, porque enquanto a gente está presa no passado, a gente não consegue caminhar nessa jornada que é sobre conquistarmos dias mais leves. Não dá para ser leve carregando peso, que muitas vezes não é mais necessário. Aliás, na maioria das vezes, eu ousaria dizer que carregamos muito peso desnecessário. E isso vai deixando a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa rotina com muito mais dificuldade. Eu gosto de falar dessa culpa e desse passado quando ele não é ressignificado, como se a gente fosse subir uma montanha bem alta e com uma mochila bem pesada nas costas. No meio da montanha, do nada, a gente de repente fala: Nossa, mas essa mochila está pesando tanto. Deixa eu ver o que é de tão importante que eu carrego aqui. E aí você tira aquela mochila das suas costas, percebe que você já percorreu um bom pedaço do caminho, mas quando você abre a mochila está cheia de pedras. E pedra numa jornada longa não tem necessidade, é peso. E é isso que nós vamos fazer hoje. Mas para isso eu preciso antes explicar, né, toda essa parte teórica. Mas o fogo, a palavra fogo no latim, ele se chama calcinatio. De onde vem essa palavra calcinatio? Os antigos alquimistas, eles pegavam a pedra calcária e eles colocavam fogo. Ela era uma pedra escura e eles colocavam fogo na pedra calcária para que depois que ela pegasse fogo, ela ia clareando. O significado da palavra calcinatio significa exatamente isso. Eu passo pelo fogo para transmutar aquilo que não é necessário, para que fique somente a essência. Essa é a etimologia da palavra calcinatio, que significa que em latim é fogo, e é com essa palavra que eu quero começar essa aula com vocês e este exercício. Imagine que cada frase que você ouviu, não sou boa o suficiente, você não consegue, nem adianta tentar, são como pequenos mensageiros dentro da sua cabeça. Mas hoje a gente vai surpreender esses mensageiros que não servem para mais nada. Você vai pegar agora um papel, uma folha de papel normal, comum. Você vai escrever nessa folha de papel todas as frases que você acreditou. Não sou capaz, não consigo. Tudo que te falaram que você carrega no peso, você vai colocar nesse papel. Você vai colocar isso. Por favor, a gente precisa ter respeito pelo fogo, que é um elemento muito poderoso. Faça de forma segura. Se você for queimar numa panela, né? Use uma panela, mas faça de forma segura. Se você tiver um quintal, assim como eu, faça no quintal esse exercício. Você vai escrever tudo que você não quer mais e você vai jogar no fogo.
e vai ficar observando esse papel virar cinzas, como se essa sua antiga versão tivesse ali sendo transmutada, como uma pedra calcária, tirando tudo aquilo que não precisa mais para que nasça algo novo. Assim como a gente vai plantar uma semente, a gente limpa o terreno, essa nova versão sua precisa ser plantada. E eu quero aproveitar para dizer que essa é só a primeira fase. É muito importante essa primeira fase ter esses exercícios de autoconhecimento. Eu não consigo trazer para vocês toda a parte científica, mão na massa de como criar uma rotina com toda a minha metodologia, se antes a gente não preparar o terreno do autoconhecimento. É por isso que essa primeira fase da jornada envolve muitos exercícios de autoconhecimento, para que assim a gente entre na fase 2 do desafio, que aí sim, aí vem toda a parte metodológica, toda a parte de plano de ação, toda a implementação de hábitos e rotinas diariamente. Pois eu não consigo fazer com que isso tenha de fato um grande efeito na sua vida sem antes preparar o terreno, que é o terreno do seu coração e da sua mentalidade. Veja, visualize esta folha de papel se consumindo. Crie uma imagem mental dessa sua nova versão nascendo, assim como a Bíblia diz, que o ouro ele passa pelo fogo para se purificar. Imagina essa sua nova versão sendo purificada. Aline, por que eu preciso fazer isso? A nossa mente, a nossa inconsciência, ela trabalha através dos símbolos. Quem trouxe isso foi o psicanalista, né, cientista da mente humana, Carl Jung. E ele fala muito desses pequenos rituais, rituais não no sentido místico da palavra, mas no sentido simbólico. Tudo aquilo que a gente traz para a nossa vida que é ritualístico, é como se a gente pegasse e carimbasse uma nova forma, uma nova imagem na nossa mentalidade. É por isso que a gente vai escrever as coisas, as frases que a gente não quer mais e que estão impedindo de nós termos de fato uma vida leve. Escreva num papel todas as frases que vierem na sua cabeça, que muitas vezes naquele diálogo interno que nós já conversamos numa aula, naquelas frases que os nossos próprios sabotadores, que vocês fizeram o teste, você já sabe quais são os seus sabotadores. Então você já está preparada para viver essa fase do desafio. Se não puder, se não couber na sua rotina o fogo, use o vento, mas rasgue, pique e veja essa versão antiga carregando essa mochila para subir a montanha da nossa jornada, essa mochila pesada, cheia de pedra que você deixa para trás, para que agora, a partir desse momento, você continue a jornada de conquistar dias mais leves com muito mais leveza. Leveza na alma, leveza na mente, de encontro com a sua nova versão. Agora, com o nosso terreno, nossa mente limpa, chegou o momento de plantarmos novas sementes. Essas sementes são frases que você vai escolher para que você repita-as em frente ao espelho. É muito importante que durante toda essa jornada, todas as aulas eu estou repetindo isso, mas é essencial que a gente use muito o espelho. Então, olhando para si mesma, para os seus próprios olhos no espelho, você vai repetir frases que te deixam mais autoconfiante. Como, por exemplo, eu sou uma mulher forte, sensível, capaz. Minha mente é criativa, minha voz é necessária. Eu consigo carregar a minha vida com leveza. Eu deixo o peso que não é meu e caminho com coragem. E eu tenho uma reflexão final que eu queria que vocês depois anotassem no diário de vocês. Como que você se sentiu ao realizar essa atividade?
Que vozes você deixa para trás? Você queima, você transmuta aqui no fogo. Eu quero que você anote todas as suas emoções, todos os seus sentimentos, não só escrever as frases, mas também o que você sentiu ao vê-las se evaporando. A transformação interior através do nosso alto amor. O alto amor é a coisa mais mágica que pode acontecer na nossa vida. E esse é o momento de você se integrar, deixar para trás aquilo que você não quer mais, aquele peso, e carregar essa nova versão com mais leveza. Isso de fato é mágico. O fogo, quando ele é demais, ele vira deserto. O fogo, quando ele não existe, num dia frio, a gente pode inclusive congelar a nossa própria alma. Mas o fogo, na medida certa, ele purifica, ele liberta e ele nos devolve aquilo que é essencial. Todo ritual só faz sentido se vier acompanhado, então, de atitudes coerentes. Para essa atividade, a partir de amanhã, repita sempre na sua mente: eu sigo mais leve. O fogo levou todo o peso que eu carregava. E eu desejo do fundo do meu coração que você se comprometa com essa nova versão de você, que a antiga esteja aqui no passado, que todas as frases que te disseram, que te deixaram enfraquecida, pesada, você tenha de fato libertado e seguimos juntas nesse desafio, que é uma jornada, que é subir essa montanha juntas, nos apoiando e de encontro com a nossa nova versão. Todas as aulas eu deixo aqui para vocês uma oportunidade, que é o fato da nossa plataforma Servo Aline Leite continuar durante esses 40 dias no valor de lançamento. A assinatura anual da plataforma, ela custa menos do que R$ 14. Durante um ano, você tem lá não só os materiais e todas as aulas gravadas desse desafio, mas inúmeras outras trilhas, como, por exemplo, a trilha de ontem, que eu falei rapidamente na aula sobre identificarmos os nossos temperamentos. Lá, nas aulas do Caminho das Boas Relações, você consegue entender profundamente quanto que cada elemento está ligado com o nosso temperamento. Temos também trilhas para mães, crianças do primeiro setênio, pré-adolescência, adolescência, absolutamente tudo que eu sei sobre educação, sobre maternidade, sobre desenvolvimento humano, sobre casamento, está lá na plataforma, para que você, de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que você está vivendo, você encontre lá essas aulas que são trilhas curtas, direto ao ponto, mas também profundas sobre o desenvolvimento pessoal e a maternidade. Todas as aulas, a gente deixa o QR Code na tela, onde vocês podem acessar esse QR Code por essa promoção, né, de lançamento. A primeira pessoa durante a aula que fizer a assinatura da plataforma vai se encontrar comigo para uma mentoria individual, onde juntas vamos montar aí um plano de ação. Então, a primeira pessoa que assina a plataforma durante a aula recebe de presente a mentoria. Eu desejo do fundo do meu coração que essa aula tenha esquentado essa sua nova versão. Um beijo, gratidão.